o canal de política monetária no Brasil ele é congestionado, né? Você, sei lá, o Todos que eu os estou querendo dizer com isso, incentivos. né? Você sobe os juros no Brasil, as pessoas não se sentem necessariamente mais pobres, né? Como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que teoricamente, que não aconteceu agora, né? Mas se você sobe os juros, a bolsa teoricamente falando deveria corrigir, né? O valor dos ativos cai, né? Os imóveis, etc. Aqui no Brasil não é bem assim. Até diria que pode ser que aconteça o contrário, né? Porque na média o brasileiro é poupador, tá com dinheiro, né, pós-fixado, como você comentou bem, né? Então acaba que às vezes ele pode até se sentir mais rico, dependendo do que acontecer ali. Mas tem um vetor que acaba funcionando como condutor de política monetária na economia, que é o crédito, né? O crédito ainda é Sim. um vetor que você sente ali. Bom, eu falei aqui nos últimos programas, né? Óbvio, tem que separar o joio do trigo. Você naturalmente não está investindo num bonde de uma padaria, né? Não é o que você faz no fundo, né? Você está olhando lá para o primeiro tiro das companhias, mas de certa forma tem várias empresas, mesmo que listadas, que acabam sofrendo com esse custo de capital Sim, mais alto. sim. Então, assim, o que você está observando em relação a essa leitura mais microeconômica, pensando nesse vetor de política monetária dentro do crédito? Sim, isso foi uma das coisas que, inclusive, eu volto para sua primeira pergunta. Qual é o nosso cenário, o que mudou do começo do ano para cá? Quando a gente vai olhar, quando a gente discute o que a gente quer ter na carteira, a gente tem uma série de discussões. Indo para essa parte do macro para o micro, ali, assim, tem acho que dois vetores super importantes que a gente discute muito. O primeiro é bem macro, que é, assim, é a pergunta já, eu estou sendo bem pago para o risco que eu estou correndo? Assim, mas pensando mais a 10 mil metros de altitude mesmo, que é a primeira pergunta que a gente faz, mas a pergunta mais importante, que aí entra bem nessa parte do macro para o micro, é quando a gente vai olhar empresa a empresa e principalmente os setores. Porque os juros mais altos desencadeiam uma série de consequências ah, na parte do balanço das empresas via despesa de juros. Quando você fala em empresa grande, as empresas que emitem bons lá fora, que emitem debêntures aqui dentro, as empresas, na maioria delas listadas, certamente todas SA de capital, mesmo seja de capital fechado, o custo da dívida dessas empresas, na maioria, é pós-fixado também. Eles não fazem dívida pré-fixada, ainda mais nesse nível. Eles fazem dívidas em CDI+. Ou seja, quando o CDI sai de 10 para 15, ele tem 5% a mais de custo de dívida, né? Despesa financeira. E aí tem as empresas que. A segunda pernada disso é um cenário que você tem uma política monetária mais apertada, que tenta desacelerar o crédito e tenta desacelerar o crescimento do Brasil, porque a gente vem crescendo por N fatores, principalmente pela expansão fiscal. Isso afeta alguns setores também. Então a gente tem essa discussão. Juros altos e o Banco Central apertando o pedal do freio, restringindo a política monetária, que setores são mais expostos? Aí a resposta é quase que óbvia, né? As empresas mais alavancadas sentem mais, por quê? Ela tem mais dívida, tem mais custo de dívida, paga mais juros pela dívida que ela tem, e os setores mais expostos somente ao varejo. E no começo do ano, quando a gente discutia esse ano e discutia o mercado, etc., a gente estava um pouco mais construtivo para empresas de varejo, que eu sempre tive muito medo, mas a gente até comprou alguns papéis mais curtos, porque era um cenário que a gente, quando achava que estava tudo muito apertado de crédito, tiveram uma série de emissões de empresas de varejo de 2 ou 3 anos, pagando na época CDI mais 1, 10 por ali, que eu falei, isso eu acho que é um risco retorno que, apesar do seu Uhum. setor que é brilhante, é um setor que vai sofrer menos com o afrouxamento monetário. E o segundo, as empresas mais alavancadas. Aí tem nome a nome, tipo, de várias empresas mais alavancadas que sofriam mais, e aquelas empresas que praticamente trabalham para pagar juros. Né? Você pega, assim, sobra zero de geração de retorno para o acionista. 100% do fluxo operacional da empresa é usado para pagar juros e capex de manutenção, essas coisas. Então, acho que esse é o principal vetor, o principal conduíte entre como o macro afeta o micro na gestão de crédito é isso, é olhando como esse cenário mais apertado de política monetária atrapalha as empresas.
Mas, contraintuitivamente, se pegar os maiores problemas de crédito que a gente teve nesses últimos 12 meses, e eu cito dois que são clássicos, Raizen e Braskem. Apesar delas serem extremamente alavancadas, para mim, na minha opinião, o principal vetor que fez essas empresas acabarem tendo que renegociar a dívida foram dois fatores. Não foi só a alavancagem mais alta, mas foram, primeiro, decisões erradas de investimentos. A Raizen fez vários investimentos que não deu certo. A Rede Oxo era dentro da Raizen. O EDG2 lá, que é uma nova jeito de extrair açúcar e etanol da cana, eles investiram numa Babilônia e o retorno parece que não é tão bom. E no caso da Braskem foi a história de Alagoas, a surpresa das multas, etc. Mas mais do que isso, são empresas de commodities que são price takers, né? Elas vendem o preço, a receita delas é vinculada ao preço da commodity, que elas têm controle nenhum sobre o preço da commodity. E pegaram um período muito longo de preços amassados de commodity. Você pega o preço do açúcar, o preço do etanol, o preço dos produtos, dos produtos petroquímicos que a Braskem produz, eles tiveram 3 anos de preços muito, muito deprimidos. Então você pega uma empresa que já é alavancada, que consumiu caixa por N motivos, multa de Alagoas, o capex que não deram muito certo, etc., num momento que a receita estava apertada. Então, para mim, o principal, essa onda de empresas grandes pedindo recuperação judicial, sendo questionadas se vão pedir ou não recuperação judicial, incrivelmente tem menos a ver com os juros altos e a política monetária restritiva, e mais a ver com o ciclo de commodities, que para determinadas commodities viveu um ciclo muito longo de preços muito deprimidos. Para mim, Raizen e Braskem, o principal motivo foi esse, não foi juros altos. E aí, assim, isso me deu um negócio aqui na cabeça. Tá se discutindo muito sobre o endividamento das famílias aqui no Brasil também já falei aqui algumas vezes. As famílias, enfim, estão comprometendo a renda com dívida, né? Seja literalmente com a dívida ou com o serviço da dívida, né? Já 30% ali da renda sendo comprometida para isso. Isso também não tem uma derivada em relação a isso? Quer dizer, você diminui, né, o poder de compra. Como é que você afeta o varejo, né? Que é a derivada mais óbvia. Por isso que, assim, duas grandes redes de supermercados pediram recuperação judicial e falam que tem talvez uma terceira aconteça nos últimos 12 meses, né? O Saint Marché e o Grupo Pão de Açúcar. Então é uma derivada direta disso. E tem mais uma coisa, né? Que ninguém tem um número exato disso. O Felipe Nunes parece que fez uma pesquisa bem qualitativa sobre isso, que o que está afetando a renda disponível das famílias não é só a despesa de juros, não é só o serviço da dívida, mas as bets. As bets afetam muito. E falam que uma parte do problema da queda de receita do varejo dos supermercados, porque parte da renda das pessoas não só está servindo para servir a dívida, mas está servindo para... está sendo gasta em bet. E pesquisas mostram isso, né? Tem parcelas da população, e a população menos educada entende que bet é quase um investimento. Não é um entretenimento. Só que perde recorrentemente. E o Felipe, de novo, cito o Felipe Nunes de novo, que é um cara excepcional, que entende muito do Brasil. E o livro que ele escreveu, que eu li na virada do ano, que é aquele Brasil no Espelho, te mostra direitinho como é o Brasil, né? Os diferentes grupos, etc. Em ano de eleição, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Um livro fininho que você lê em uma semana. Ele fala que a bet hoje é quase como a cachaça de antigamente, que o marido, sempre é o marido que joga, não é a esposa, e joga escondido da esposa. E depois tem que dar um jeito de justificar porque não tem dinheiro, etc. Então, acho que juros altos, mais bets aqui pegam esse problema da renda disponível das famílias, principalmente das classes menos favorecidas aqui no Brasil. E aí, dito isso tudo que a gente falou, como é que fica a sua carteira para navegar nesse cenário, né? Então, hoje, como está a nossa carteira? Assim, acho que mudou muito ao longo desses 5 meses e meio, né? A gente começa o ano, apesar dessa visão construtiva de Brasil, a gente olhava o spread, né, o preço das coisas e falava, o risco-retorno não me parece adequado. O mercado
com essa euforia, né, os fundos captando, os fundos de infra captando, os fundos convencionais captando, né, os fundos CDI mais captando, qual foi a consequência disso? 2 anos de bull market no Brasil, quase 3, praticamente desde o pós-lojas americanas light, ali, desde abril, maio de 2023 até hoje, até o começo do ano, deixa eu refrasear isso, a gente teve basicamente uma correção mais agressiva dos spreads, que foi de dezembro de 24 para janeiro de 25, que mesmo assim não foi nada muito relevante. Então a gente teve 3 anos de bull market no Brasil, bull market de crédito no Brasil. Qual foi a consequência do bull market de crédito no Brasil para os preços ativos? A curva fletou, a curva do spread de crédito, ela ficou mais plana por dois ângulos. Pelo prazo das operações, então o papel de uma empresa, da mesma empresa, o papel de 1 ano, o papel de 2 anos, o papel de 5 anos, o prêmio a mais que você recebia para ter papéis mais longos era muito apertado. Então, sei lá, uma empresa AAA sólida pagava CDI mais 0,7 no papel de 1 ano, CDI mais 0,8 no papel de 3 anos, CDI mais 1 no papel de 5 anos. Mas outra curva que fletou é da qualidade de crédito. Um papel AAA de 2 anos que pagava, sei lá, 0,8, você comprava um papel de uma empresa muito pior para o mesmo prazo para receber 1,10, 1,20, 1,30. E a gente se questionava tudo isso. A gente falou, cara, eu não acho que a gente não está sendo bem pago nem para alongar o prazo da nossa carteira, e a gente não está sendo bem pago para piorar a qualidade de crédito da carteira. Qual foi a consequência? O que a gente tinha no começo do ano, ou na verdade desde o meio do ano passado, a gente começou a adequar a nossa carteira para esse cenário. A gente começou a ter uma carteira mais curta e de qualidade de crédito maior. Qual é a consequência? A consequência é que eu tenho um carrego menor, eu tenho um carry menor. Então, em situações normais de não correção dos mercados, meu fundo tenderia a performar pior do que os fundos concorrentes meus que tenham mais risco na carteira, que acham que eu vou ter um papel muito pior para receber 0,3%, 0,4% ao ano. Só que como a gente tem um fundo diversificado, que a gente não olha só a parte líquida, a gente não olha só debênture, LF, a gente gosta de olhar estruturados, a gente gosta de olhar bonds de América Latina redeado para reais. Os bonds, a gente tinha uma visão muito construtiva para bonds, desde a metade do ano passado. E aí a parcela de bonds ajudou a gerar rentabilidade para o meu fundo sem ter que aumentar meu risco para o mercado local. Então, a gente começa o ano muito leve no risco no mercado local, com uma carteira razoável na parte de bonds. Mesmo porque o carry estava muito interessante dessa carteira de bonds, e esse cenário de dólar enfraquecendo, Fed cortando juros, commodities relativamente estáveis ou subindo, é um cenário, salvo as exceções que eu citei ali, né, de açúcar, petroquímica, etc., é um cenário muito construtivo para esse mundo de bonds, é um cenário de risk on, é um cenário que o investidor gringo, global, que pode alocar em qualquer lugar, ele olha para mercados emergentes e fala, vou comprar no mercados emergentes, porque é um cenário que favorece mercados emergentes, é um cenário que os bancos centrais de mercados emergentes vão cortar os juros, é o que a gente estava discutindo aqui do Banco Central Brasileiro, mas era a mesma coisa para o México, a mesma coisa para o Chile, a mesma coisa para o Peru, enfim, para a Colômbia é um pouco menos, porque lá tinha um problema político e fiscal um pouco pior, mas é isso, é um cenário construtivo para risco e os bonds refletem muito isso, né? Diferente do mercado local de crédito, o mercado na América Latina dos corporate bonds, apesar de serem boa parte dos mesmos emissores quando você olha o Brasil, ele tem uma dinâmica de preço completamente diferente, mas com uma correlação maior com esse risco macro. Então, a gente começa o ano mais construtivo em bonds, mais pessimista no mercado local. Aí vem aquela crise que eu comentei, recuperação extrajudicial da Raizen. Cara, o bonde de Raizen estava operando a 85 do valor de face em janeiro. Em 2, 3 semanas bateu 40 do valor de face. Depois, Pão de Açúcar, performance ruim dos fundos, vem a correção do mercado local. E aí eu já falo do que a gente fez na carteira de bonds, mas a correção do mercado local foi exatamente que reafirmou exatamente a nossa tese de investimento. A curva estipou, tanto em duration, mas principalmente em qualidade de crédito. As empresas mais sólidas, as debêntures das empresas mais sólidas abriram muito pouco, e das piores abriram bastante.
Então a curva esticou bastante e a do prazo também esticou bastante. E aí a gente começou a achar coisas muito interessantes para comprar na carteira. Então você pega o Ibiúna Credit, de novo, que acho que é o melhor exemplo. A gente começa março, começo de março, a gente estava com mais de 30% de caixa. Acho que bateu 33% dos ativos do fundo parado em caixa. Se somasse as LFs curtinhas, as debêntures curtinhas de utilities, já dá quase 40% em caixa. E aí a gente, agora eu tenho... Vamos monitorar, porque também você não pega... A gente tenta não pegar a faca caindo, né, esperar a faca cair no chão para começar a investir, mas a primeira coisa que eu faço é analistas. Comece a fazer a lista de compras. Vamos começar a monitorar as empresas que a gente gosta e não comprava porque achava que estava caro. Vamos pensar em preços que nesse nível a gente começa a comprar, independente de achar que o mercado chegou no pico da correção ou não. E aí a gente começou a investir o caixa do fundo. Hoje o fundo está com perto de 20% de caixa, então a gente conseguiu investir bem nesses 2 meses. No momento que os bons começaram a ficar caros, começa a guerra, e a guerra não imediatamente leva uma aversão a risco para a carteira de bons, porque teve essa correção desse monte de empresas ligadas às commodities. Então a carteira de bons não sofreu por causa da guerra, a carteira do mercado local sofreu pouco, porque estava com pouco risco, e deu uma bela oportunidade de compra. Ali para final de abril a gente estava ficando construtivo da parte das debêntures em CDI, ainda não do mundo de infra, e foi quando a gente começou a diminuir a parcela de bons. Mas, voltando de novo à sua pergunta, tudo isso com as pitadas do quê? Mas o Brasil começando a piorar, né? Ali ao longo de maio o Brasil começando a piorar, esse cenário de corte de juros escorrendo pelas mãos. Então, desde abril a gente já tinha discussão. Gente, aquele nosso cenário que a gente estava mais construtivo para as empresas mais alavancadas, as empresas mais ligadas a consumo, esse cenário já não é o cenário principal nosso, porque o Banco Central não vai levar os juros para 11 nem para 12, e a gente não vai ter um afrouxamento da política monetária. Então, a gente tem que, de novo, pensar com a cabeça que a gente pensava mais no começo do ano passado, 2024, que vamos pensar as empresas que sobrevivem e são menos afetadas num ambiente de juros mais altos e atividade desacelerando. Então, o que a gente fez ali ao longo de abril e maio foi mudar, alocar o caixa nesses setores menos sensíveis a isso.